estás, Pai, desde o século, Senhor. E aqui nós nos reunimos tão somente para dizer isso, Senhor, para proclamar isso, Senhor, aos nossos corações, aos nossos próximos, Senhor, dizendo que Tu é o único digno de receber toda a honra, Pai, toda a glória, Senhor. Recebe, Senhor, nossos corações, recebe, Senhor, nossos louvores, Pai, como aroma agradável a Ti. Nós possamos, Senhor, cantar o que vivemos, Senhor, e viver o que cantamos, Pai. Que nosso coração se maravilhe ao Te ver, Pai. Que nós queiramos, Senhor, estar aqui presentes, Senhor, e Te dar todo o louvor que é digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja reunida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Muito obrigado, Senhor, por nos tornar uma vez mais juntos, Senhor. Receba este momento em nome de Jesus. Amém. Uma alegria nós podermos louvar a Deus e entoar cânticos que revelam a alegria do meu e o seu coração a sermos salvos por Cristo. É muito mais que uma vitória, é a nossa eternidade nas mãos daquele que tem poder para nos salvar. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição que estamos fazendo no livro de Êxodo, capítulo 20, e pretendemos hoje expor do versículo 1 ao versículo 3. Mas antes, me permita começar com uma história de um homem rico, justo e poderoso. Era o homem mais rico daquela cidade. Se há alguém que não precisava de nada e de ninguém, era aquele homem. Ele tinha muitos poderes, dinheiro. Mas um dia, ao passar por um mercado, havia ali uma mulher, um mercado de escravos, e haveria ali uma mulher, o qual ele, não porque lhe agradou os olhos, mas algo lhe chamou a atenção. Essa mulher estava marcada pela servidão, por machucados, pelo abandono, pelo abuso. Pertencia a um senhor muito cruel. Esse senhor a tratava como escrava, explorava ela e também fazia dela escárnio. Esse homem a viu e esse homem não desviou o olhar dela. Ele sentiu compaixão, e não foi uma compaixão fraca nem passageira, foi uma compaixão que custou caro. Ele foi até aquele homem cruel e a comprou por muito dinheiro, Não negociou nesse desconto, não exigiu nada em troca, comprou para libertá-la, não para mais explorá-la. As correntes ali caíram, então ela estava livre. E ela saiu daquele lugar com boas vestes, com a sua alma livre, o seu corpo livre, sustentada e amparada por aquele homem. Mais do que isso, ele não fez somente dela a sua serva. Ele a tomou por esposa. Deu-lhe um novo nome, um novo lar, uma nova mesa, deu-lhe uma nova dignidade, e ela passou então a ser cercada de cuidado, provisão e honra. Nada lhe faltava, tudo o que ela precisava, ela tinha, e vinha daquele homem que então a amava. Então veio a lua de mel, foram comemorar o casamento. E no lugar onde o amor deveria ser celebrado, onde a aliança deveria ser selada, ela se voltou para outro homem. Ela o traiu. Não foi por necessidade, não foi por abandono, não foi por falta de amor. Foi diante da face daquele marido, daquele homem que a comprou. Trocou a fidelidade por uma ilusão de minutos, trocou um amor libertador e verdadeiro por algo momentâneo.
E aqui está o ponto que, nessa história mais corta a alma. Ela não voltou à escravidão porque fora forçada. Ela voltou porque o coração ainda amava o antigo Senhor. Ela o traiu com o seu antigo Senhor. Essa história não é sobre ela, é sobre nós. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Deus nos viu escravos, Deus pagou o preço por cada um de nós, fez aliança, nos deu vida e vida com abundância, deu-nos um novo nome, deu-nos uma promessa, uma nova herança, e mesmo assim, quantas vezes libertos, nós voltamos para o nosso antigo Senhor, nosso próprio coração, o inimigo de nossas almas. E fazemos isso diante da face do Senhor. Não porque Ele falhou, mas porque ainda o nosso coração flerta com antigos deuses, pecados escondidos em nosso coração. A Escritura mesmo diz: eu te desposei comigo em fidelidade. Mas o profeta diz que então o povo se prostituiu, se voltou. A idolatria, meus irmãos, do que nós iremos falar nessa manhã, não é somente um erro teológico. A idolatria é muito mais do que isso, é um adultério espiritual. E isso é muito sério. E o que nos espanta no Evangelho não é que Deus se irrite ou se ire, é como Ele ainda nos salva, como Ele ainda salva alguns. Não foi porque a esposa foi fiel, mas porque o marido, o esposo, aquele que desposou, foi grandioso e misericordioso. Nós, depois de tudo que ele fez, temos que olhar para esse texto e ver o quanto esse texto é necessário ser lembrado nos nossos dias, nos nossos corações, a todo instante. E Êxodo 20, então, vamos orar antes de ler, pedindo que o Senhor nos capacite a entender esse texto e que Ele faça morada no meu e o seu coração. Pai amado, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos como igreja cultuando ao Senhor. O Senhor reúne todos aqui que estão. E não é por acaso, Senhor, que o Senhor reúne a tua igreja. O Senhor que nos traz em seus braços aqui. Se fora por nós, nossos desejos, a nossa carne, nós não estaríamos aqui dispostos a servir uns aos outros e servir o Senhor em amor e dedicação. Mas o Senhor assim o faz e o nosso coração se alegra em estar em tua presença. Agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. O momento em que nós mais almejamos no culto. Senhor, fale aos nossos corações. Fale a cada um. O Senhor conhece o coração entristecido que entrou aqui, o coração alegre, o coração preocupado, o coração ansioso, o coração que tem saudade, o coração que está se sentindo desanimado. Pai, o Senhor sabe. O Senhor conhece a cada um. E nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente pela Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Êxodo 20, do 1 ao 3 diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Meus irmãos, Êxodo 20 não começa com mandamentos. Os primeiros versos aqui que nós lemos começa com Deus falando. O cenário ainda é o Sinai, o monte ainda fumegava, aquele povo ainda tremia diante da presença verdadeira do Senhor.
Aquele povo estava consagrado. Lembra que domingo passado nós vimos que Moisés desce e consagra aquele povo para se encontrar com o Senhor. E aqui o povo ainda traz no corpo o tremor dessa teofania, a nuvem que baixa, a voz, os raios, aquilo que tudo, a voz do Senhor falando com aquele povo faz o povo tremer. Então, algo surpreendente acontece. Deus não fala por meio de Moisés, ele fala a toda a congregação, a que ponto que todo aquele povo ouve a voz de Deus falando com Moisés. E o mesmo Deus que desceu em fogo, agora ele abre a boca, o povo, ouve o Senhor falando. As Escrituras chamam esse momento, de as 10 palavras, o decágono, onde Deus traz aquele povo como eles deveriam viver através do decálogo, para que eles pudessem então ser um povo separado, um povo diferente de todos os outros povos. Não apenas 10 ordens soltas, mas a essência da vontade de Deus para aquele povo que ele acabara de salvar. Deus, ele quer falar com aquele povo. Então, ele não nos traz, ele não dá ao povo aqui normas para escravos, mas uma constituição para um povo livre, um povo que já fora salvo. E aqui está algo profundamente ligado à nossa teologia, ao que nós temos como teologia reformada. O livro de Êxodo não começa aqui, ele começa lá atrás em Gênesis com a promessa feita a Abraão. E agora em Êxodo 20 é a continuação dessa história da graça. Deus não está mudando o método, ele está progressivamente se revelando e ele está mostrando como ele espera agora que aquele povo já salvo deveria viver. Então a lei não é um novo Egito, não é uma nova carga sobre aqueles ombros, é uma carta de liberdade. Primeiro Deus salva, depois Deus ensina como o salvo deve viver. Se nós invertermos essa ordem, nós destruímos todo o evangelho contido nas Escrituras. Se você entende essa ordem, a lei se torna doce aos nossos ouvidos. É isso que o texto quer nos ensinar. Vamos ao primeiro verso, então. Então Deus falou com todas as palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Verso 1 e verso 2. O que está acontecendo aqui no texto é exatamente, ele começa se apresentando novamente ao povo. Antes de qualquer mandamento, Deus, ele se apresenta. Ele fala, olha, ele começa dizendo quem ele é e o que ele já fez. Não era um outro Deus, porque naquele tempo, eles saíram do Egito, mas muitas coisas ainda ficaram impregnadas em seus corações. Ele faz questão de se apresentar e dizer, olha, eu sou o mesmo Deus que salvou vocês. Eu sou o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. E Deus aqui ele começa falando com autoridade, não mais como um estranho. Ele fala como aquele que já entrou na história daquele povo, que já fez parte da história daquele povo, que já os resgatou, que já os sustentou, que já exerceu misericórdia a favor deles no deserto e que agora fala com eles. Eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui é a autoapresentação do Deus da aliança. Olha, vocês tinham um Deus, vocês tinham um Senhor, agora vocês novamente estão ouvindo, vocês estão vendo através da teofania daquele monte fumegando, eu sou o Senhor de vocês. E quando Deus diz, eu sou o Senhor, ele está usando o nome Yahvé, o mesmo nome revelado lá na sarça ardente, quando ele aparece para Moisés. Ele faz isso de forma proposital aqui no texto para provar aquele povo que não era um outro Deus, mas o mesmo Deus desde o começo da história da redenção daquele povo. E o Deus que exige
Então aqui vai exigir daquele povo como eles deveriam viver, Ele dá através do decálogo como aquele povo deveria viver. Ele se apresenta como um Deus que não muda. Era o mesmo Deus que promete àquele povo, agora está dizendo: eu estou aqui, eu sou o Deus de vocês. Eu não sou qualquer desses deuses inventados por seus corações. Vocês estão me ouvindo. Ele diz: eu sou o Senhor. Veja que isso é profundamente ligado a quem o povo está servindo. Profundamente ligado a quem agora eles adoravam e precisariam ouvir a voz para que através daquelas palavras eles o adorassem ainda mais. Ele fala ali com cada pessoa. É o Deus que se apresenta e eles conhecem a mão forte e poderosa desse Deus. E ele então agora se relaciona com aquele povo de forma pactual. Veja que nós aprendemos algo fundamental para a vida cristã. A lei nasce dentro de um relacionamento já estabelecido. O Evangelho é aqui anunciado no prefácio dessa lei. É um Deus que salva e tira aquele povo da escravidão. Isso é Evangelho antes da lei sendo posta ao povo. É o Deus se apresentando com mão forte e poderosa e Deus os salvando, mesmo antes de eles cumprirem qualquer um desses mandamentos. Deus já havia salvo aquele povo. Deus ele não está dizendo aqui: olha, eu sou o teu Deus. Agora vocês precisam obedecer 10 regras que eu irei dar para vocês. Se vocês os fazerem de forma ímpar, de forma exemplar, de forma perfeita, vocês serão salvos. Não, eu já libertei vocês, agora viva como um povo de quem eu sou. Viva como eu quero que vocês vivam, para que o nome dele seja glorificado e para que aquele povo tenha paz. A obediência aqui que Deus espera, está começando a tratar com aquele povo, é resposta de gratidão, não de obrigação. Isso que deve ser a lei em nossa vida. Eles foram libertos de Faraó para viverem para Yahvé, o Senhor teu Deus. Meus irmãos, a verdade é que ninguém vive sem servir ninguém. A todo tempo nós estamos servindo alguém. E Deus tira aquele povo para o servir agora. Então, ou nós servimos a um Senhor que nos destrói, como é aquele povo servia a Faraó, ou servimos a um Senhor que nos liberta. Era isso que o Senhor estava querendo dizer àquele povo: olha, eu sou Deus que salva, que liberta vocês. Agora vocês não precisam mais servir Faraó. A lei do Senhor, meus irmãos, é o trilho por onde corremos a vida de quem já foi resgatado, e o grande motor disso tudo é o próprio Deus. E a lei apenas nos mantém no trilho. Meus irmãos, e algo me preocupa muito em nossos dias. Muitos de nós tentamos ser aceitos por obediência. Muitos dos cristãos hoje no Brasil, eles pensam ser aceitos ou serem recebidos em salvação porque obedecem uma porção das Escrituras. Se você tenta obedecer para ser aceito, você ainda vive como escravo. Se você despreza a obediência, porque ela fala muito da graça também, você também não entendeu a graça. A ordem bíblica é clara, meus irmãos. A ordem bíblica é essa: a graça primeiro. Depois de sermos
colocados diante da graça, Ele fala ao nosso coração: olha, eu sou o Deus de vocês, eu já salvei vocês. Agora eu espero que vocês vivam de tal forma. Quem ignora isso, meus irmãos, cai em libertinagem, em legalismo. Ambos ofendem a Deus. Veja que o Deus que se apresenta, o Deus que os tirou da terra do Egito, os Deus que os livra da escravidão, agora eles não precisam mais servir a outro Senhor. É o Deus que começa no primeiro mandamento. E ele começa de forma proposital, porque se você deixar com que esse mandamento seja quebrado, você quebra todos os outros. Se este mandamento, verso 3, não for cumprido em nossos corações, em nossas vidas, nós quebramos todo o resto. E onde nós vamos passar um pouco mais de tempo nessa manhã. Não tenha outros deuses diante de mim. Aqui Deus chega no problema central do coração humano. Deus, Ele conhece aquele povo, Ele conhece o coração melhor do que eles mesmos. E antes de falar sobre palavras, antes de falar sobre atos, antes de falar sobre família, antes de falar sobre moralidade, antes de falar sobre qualquer coisa, Deus vai direto ao coração. Esse mandamento não é somente a primeira ordem, ele é o fundamento para todos os outros. Se ele é quebrado, todos os outros, como um jogo de dominó, enfileirado um atrás do outro, os caem também. Deus acabou de dizer que Ele era o Senhor, que Ele era o Deus daquele povo, que Ele tinha salvo aquele povo, e agora, sem pausa, Ele ordena: agora vocês não podem, não tenham outros deuses diante de mim. Isso não é arbitrário. É coerente da parte do Senhor. Ele está dizendo, em essência: eu te salvei, eu te libertei, eu me comprometi contigo, eu fiz uma aliança contigo. Portanto, agora, não divida o seu coração com outro Deus. Israel vinha de 400 anos de escravidão do Egito. Um mundo saturado de deuses. Um mundo onde imagens, rituais, explicações religiosas se tinha para tudo. Aquele povo, o coração daquele povo ainda estava poluído pela idolatria, mesmo depois da libertação física. Fariam bezerros de ouro, inventariam deuses para si. Mas Deus sabia que o coração deles era a chave de tudo, o problema de tudo. Um coração que se acostumou a servir vários senhores. E eu não sei você, mas isso se parece muito conosco. Outros deuses não são estátuas em nossas casas. A idolatria começa, meus irmãos, e a tentativa de dividir o nosso coração com Deus, ela começa quando nós redefinimos Deus ao nosso próprio gosto. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus tolera esse pecado, né? Porque Deus é amor. Ou o oposto também é verdadeiro. Deus é um Deus carrancudo que está ali pronto a ferir aqueles que quebram a sua lei. E se eu não andar nas linhas em que nos é proposta lá na minha igreja, eu vou estar longe do Senhor. Moldam a Deus ao seu próprio gosto. Trocam a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1, 23, por imagens.
E imagens aqui nem sempre é a própria estátua, o próprio Deus. Muitas das vezes são ideias. Calvino já dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Moldamos um Deus que nunca nos confronta, um Deus que nunca entende o que a gente está pensando, o que eu penso é melhor do que Deus. Um Deus que só abençoa, um Deus que não exige arrependimento. Eu não sei qual Deus você criou no seu coração. Mas existe um só Deus. Toda vez que você pensa, Deus não faria isso, você corre o risco de estar inventando outro Deus, criando um ídolo no seu coração. Isso é muito sério, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não se submete à nossa consciência. Ele é Deus. E a nossa consciência deve ser moldada por Ele, não a dele pela nossa. E sabe por que isso é tão gracioso e ao mesmo tempo nos deveria fazer tremer? Porque aqui Deus está falando que agora Ele estaria diante do povo a todo instante. E a ordem é essa: não façam deuses diante de mim. Eu não sei, eu nunca me aconteceu, mas eu acho que a pior coisa deve ser você ser traído na frente dos seus próprios olhos, vendo com os próprios olhos você sendo traído. Ou alguém que te magoa na sua própria presença, alguém que faz um mal diante de você, você se sente traído. É porque você faz parte da vida daquela pessoa, porque você está com aquela pessoa diariamente, e você se decepciona de forma inevitável. O que Deus está dizendo àquele povo? Que o Deus que havia salvo eles, o Deus que havia libertado eles, que tinha tirado eles da casa da escravidão, agora estaria diante deles. Meus irmãos, a expressão aqui, diante de mim, é crucial. A palavra original significa diante da minha face. Diante dos meus próprios olhos. Então, em primeiro lugar, esse texto está nos dizendo que Deus diariamente, constantemente agora estaria de olhos, estaria diante daquele povo a todo instante. Deus, ele não está dizendo não tenha outros deuses no templo, ou não tenha outros deuses em casa, não tenha outros deuses no trabalho. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses enquanto vocês estão agora sobre o meu olhar. E é por isso que o pecado, ou quando você decide servir a si mesmo, ou ao Deus que você inventou no seu coração, você está fazendo isso diante de Deus. E como Deus é onipresente, significa que nenhuma área da nossa vida é neutra. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja quando você entra no quarto e fecha a porta, seja quando você assiste, seja quando você ouve, seja onde você vai, seja em qualquer lugar. Os olhos de Deus estão sobre você. Seja o que você pensa, seja o que você ama, seja o que você adora. Provérbios 15:3 nos lembra que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Meus irmãos, se Ele governava e agora governa esse povo teria que ser exclusivo dele. Mas quem governa as suas decisões?
que te dá mais segurança? O que te deixa tranquilo? O que faz você deitar o travesseiro à noite e pegar no sono tranquilamente? Será que são aqueles poucos dias no mês que a gente consegue pagar todas as contas e a gente diz, ainda a gente agradece a Deus, né? Graças a Deus. Não que isso seja errado, tá? Você pode agradecer. Mas o seu alívio só está naquilo que o ladrão pode roubar. Ou quando você consegue o emprego dos sonhos, ou quando você consegue alcançar aquilo que você sempre planejou, agora eu estou feliz. Se algo te causa mais medo de perder do que desagradar a Deus, isso é um Deus. Isso é as coisas boas também, meus irmãos, a família, os filhos. Se tudo isso te faz dormir mais tranquilo do que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, você fez daquilo que Deus te deu como bênção um ídolo. Coisas boas se tornam deuses terríveis quando nós estamos no trono dos nossos corações. Tudo pode ser dado por Deus e nós temos a capacidade de estragar. Lembre que Ele é o Deus zeloso. Aquele que havia falado com Moisés. Aquele Deus que havia zelado pelo seu povo no Egito. Ele não aceita concorrência. Isso não é um defeito, é perfeição. Zelo é amor pactual que nos protege em nossa vida. Meus irmãos, quando Deus fala não tenha, Ele não está sugerindo. E deixe que nós vamos um pouco mais a fundo na aplicação desse texto. Quando nós andamos por caminhos que não são os do Senhor em nossa vida, nós estamos fazendo outros deuses para nós mesmos. Eu não conheço o seu coração e Deus conhece. Nessa manhã Ele está de olhos bem abertos. E Ele conhece a cada vida aqui. Não brinque com aquilo que enfraquece a sua alma. Esse pecado é o seu Deus. Ou você haverá de adorar um e aborrecer o outro. Os dois, não existe a menor possibilidade. Não alimente afetos que não provêm do Senhor. Não alimente pecados que você sabe que você está diante de um Deus santo e que não tolera outros deuses em sua vida. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa. Faço tudo para ajudar os outros. Mas eu tenho, eu não roubo ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca gastei meu réu primário. Meus irmãos, não é isso. Deus, Ele começa dizendo que o nosso coração não deve ser dividido com mais ninguém. O que tem te dominado? O que tem te escravizado? O que mesmo diante do Evangelho, de você saber que Cristo te salvou, te libertou da escravidão, ainda te prende? O quê? É isso que você deve abandonar. Para onde eu corro quando eu estou ansioso?
para a bebida, para a pornografia, para a fofoca, para a mentira, para o engano. Para onde nós corremos? Isso revela quem nós adoramos, o Deus que está em nosso coração. 1 João, o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E hoje nós brincamos de ser crentes, flertamos com o pecado, achamos que temos a segurança, não, eu posso ir até aqui até que é saudável. Nós estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus que não tolera outros deuses em nossa vida. Sabe por quê? Porque deuses naquela ocasião, nesse contexto, era algo que tomava muito tempo daquele povo. Eles precisariam gastar energia, fazendo sacrifícios, criando estátuas, imagens, perdendo tempo. Eles precisavam horas de dedicação àquele Deus, para que um dia aquele Deus aceitasse uma oferta de um animal morto. Isso era um Deus. O que você tem mais alimentado na sua vida cristã? Uma oração de 10 minutos? Uma leitura de um versículo e tá bom? Uma vida sem consagração? Meus irmãos, se você tem vivido dessa forma, você tem adorado outro Deus. E se você tem adorado outro Deus, todo o resto é resto. Esse mandamento nos expõe, eu sei. E antes de falar com você, falou muito comigo. Esse mandamento nos humilha, porque nós percebemos que muitas vezes estamos adorando ao nosso próprio nome, a nossa própria honra, o nosso próprio orgulho, a nossa própria alegria, que vem de nós mesmos ou das coisas que nós podemos comprar ou alcançar. Que não há um aqui sequer que não falha neste mandamento. Levante a mão quem nunca teve o coração dividido. Quem nunca confiou mais em si mesmo ou no dinheiro do que no próprio Deus. O primeiro mandamento já nos condena. Isso é proposital. A lei nos leva a nos perguntar: existe alguém que amou o Pai com todo o coração? Sem que o seu coração fosse dividido entre dois senhores? E essa pergunta nos conduz diretamente a Cristo. Adorar outros deuses, meus irmãos, é carregar uma água num balde furado. Você gasta toda a sua energia, todos os seus recursos, todas as suas forças, mas no momento que você tiver mais sede, aquele balde está seco, vazio. Somente o Eu Sou é a fonte de água viva que pode saciar e satisfazer a nossa sede. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. Muitas vezes andamos com os baldes furados. E por vezes sentimos muita sede, porque colocamos a nossa expectativa numa água que não existe. Algo que não nos pode satisfazer. Êxodo 20, verso 3, meus irmãos, não é apenas o primeiro mandamento.
É esse mandamento demolidor que já começa a confrontar o povo na raiz de todo o problema, o coração. É no coração que começa todo o comportamento mal, é no coração que começa, a ser criado como um altar das nossas próprias vidas e como um trono das nossas próprias vidas. O mundo diz, confie em si mesmo, siga o que o seu coração mandar. Siga os seus sonhos. Não siga. O nosso coração é pecaminoso. Esse mandamento, então, ele não somente aponta o que é externo, mas aquilo que é interno. A lei faz exatamente o que Deus quer que ela faça. A lei não nos foi dada para nos fazer pensar, eu consigo. A lei nos foi dada, e ela começa aqui, para nos fazer enxergar que nós precisamos de um Salvador. Estamos perdidos. Estamos sem saída. Quando Deus diz, então, não terás outros deuses, Ele está exigindo algo que nenhum de nós consegue cumprir. Cristo é este que consegue cumprir este primeiro mandamento. Olhe para quem Cristo foi. Olhe para a obra de Cristo, a obediência de Cristo. Ele se agradava em fazer a vontade de Deus. Cristo nunca dividiu o seu coração com ninguém, embora fora tentado em todas as coisas. Ele soube. Ele nunca buscou outra glória, ele nunca confiou em outro refúgio, ele nunca fez nada que desagradasse o Pai. A lei, meus irmãos, é algo que nós devemos olhar e dizer, nós estamos perdidos. Porque todos nós haveremos de quebrar o primeiro mandamento e também algum dos outros, se não todos. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto Israel falhou e ainda vai falhar no deserto, pouquinho depois aqui, depois de Deus, eles ouvirem a voz de Deus, eles criariam o bezerro de ouro. Antes mesmo de Moisés descer do monte, eles criariam mais um Deus para si. Antes mesmo, talvez, de você sair dessa igreja, desse culto, talvez ali na ponta da escada, eu e você já estejamos criando outros deuses, ou alimentando aqueles que já moram em nosso coração. Nós precisamos desesperadamente de Cristo, porque sabemos, e você conhece, você sabe o nome dos deuses que você tem em seu coração. Comece a compará-lo com o próprio Deus, com esse Deus aqui. Fique com essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Repita isso a você, até que você entenda que somente há satisfação quando nós estamos diante do Deus verdadeiro. Sabe, meus irmãos, eu já conheci pessoas de muitas posses, muito dinheiro, e ainda assim não eram felizes. Eu já conheci muitas pessoas ansiosas,
preocupadas em excesso. E eu nunca vi preocupação pagar conta, resolver problemas. Eu já vi pessoas buscando coisas, e quando as têm, aquilo se torna mais uma das, e então seu coração se abre mais um pouco e ele tenta em outro lugar procurar algo melhor, e nada está bom. Mas eu já experimentei de um Deus que sacia toda a sede, que tira toda a ansiedade, que nos faz andar por pastos verdejantes, por águas tranquilas, mesmo em meio a muitas tribulações. Quem é o Deus que você tem tentado cultivar em seu coração, que o faz morrer de sede quando você mais precisa? Qual é o seu Deus que tem falhado com você e você não entende e se pergunta, mas Deus, onde você está? Esse Deus é um Deus de mentira. Cristo é o que nós precisamos, porque Ele é a água que pode saciar toda a sede. No Sinai, Deus falou em fogo, e o povo tremeu, os limites permaneceram. Mas em Cristo, meus irmãos, algo extraordinário acontece. Nós agora temos o Verbo que se fez carne entre vós. Ele não apenas falou e o povo ouviu a sua voz, mas milhares e milhares de testemunhas viram a face do nosso Salvador. Viram aquele que morreu por nós naquela cruz, não apenas para trazer a lei, mas ele encarna sobre a vontade de Deus Pai e ele cumpre toda a lei. É isso que ele diz que ele veio fazer. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la em nosso lugar. E é por isso que nós precisamos estar em Cristo, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Que pecados eram esses? Esses que quebravam toda a lei do Senhor. E são muitos. Cada vez que você amou outra coisa mais do que Deus, cada vez que você confiou em outro Senhor, cada vez que o seu coração se dividiu, Cristo levou isso na cruz. Cristo pagou o preço por isso que eu e você fizemos. O êxodo do Egito foi real, mas maior ainda é o êxodo que Cristo realizou. Colossenses 1:13 diz que Ele nos libertou do império das trevas, aonde você estava condenado à morte eternamente. É por isso que o que nos espanta não é que Deus exerce a sua ira com alguns. É como e porque Ele salva outros. Por amor do seu próprio nome. Ele nos liberta do pecado que nos domina. E é por isso que eu posso falar para você, você consegue ser liberto. Se existe diagnóstico mais perfeito e certeiro, eu desconheço. Você pode ser livre em Cristo. Você pode ser livre do pecado que o domina. Você pode ser livre do coração idólatra. Você pode ser livre do pecado que você tem escondido há anos. Você pode ser livre da escravidão interior. Agora em Cristo nós temos a lei cumprida e nós precisamos então viver Cristo. É isso que o apóstolo Paulo se apega, é onde ele se agarra. O meu viver é Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós precisamos de Cristo. A lei não nos condena mais, a lei nos guia, a lei não nos escraviza, a lei agora nos ensina a viver como filhos. Porque se você ler isso aqui a olho nu, você vai dizer, eu não consigo. Eu tenho outros deuses, mas Cristo conseguiu. E é Cristo que vive em mim. E agora eu oro, Cristo, deixe que Tu vivas, que o nosso eu seja enterrado, que o nosso orgulho, que o nosso coração seja colocado de lado e que Cristo habite ricamente em cada um de nós. Meus irmãos, andarei em liberdade, diz o salmista, pois busco os teus preceitos. Deixe-me finalizar novamente com uma preocupação. Não deixe e não brinque com os ídolos do seu coração. Novamente, eu sei que você o conhece. Não divida o seu coração com deuses falsos. Não alimente amores concorrentes. Deus não os aceita. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divida o trono que é do Senhor. Não convide ninguém mais a estar em seu coração. É o Senhor que habita ali soberanamente, ricamente. Ele está em olhos fitos em mim e em você. Eu posso te dizer que se você continuar vivendo esta vida, a sua vida terminará em ruínas. Não somente aqui, mas para toda a eternidade. Confesse os seus pecados. Abandone os falsos deuses. Se você está em Cristo e se você ouve a mensagem do Evangelho, ainda há perdão. Ainda há graça. Há perdão para o coração dividido. Há perdão para o coração idólatra. Há perdão para o coração adúltero. Há perdão para o coração mentiroso. Há perdão para o coração egoísta que pensa somente em si. Há perdão para o ansioso. Há perdão para o preocupado em extremidade. Há força para dizer não aos falsos deuses. E essa força não está dentro de você. É Cristo. Depois de tudo isso acontecer na sua vida, a alegria em dizer eu sirvo a Deus e eu obedeço os seus preceitos porque eu o amo, porque eu quero estar com Ele, porque Ele é o meu Salvador. O mesmo Deus que exige exclusividade é o Deus que em Cristo nos dá um novo coração. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de carros, você não precisa de conforto, você não precisa de nada. Você precisa de um novo coração. E se necessário, gaste o resto da vida pedindo isso ao Senhor e lutando contra os seus pecados. Que o Senhor nos conceda corações indivisos, corações exclusivos. Que o Senhor nos conceda Cristo abundantemente em nossa vida. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado, Pai. Porque o Senhor fala comigo, com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos corrige. A tua palavra mesmo diz que o Senhor corrige aqueles que o amam. O Senhor conhece a cada coração aqui. Os teus olhos estão sobre cada um. Muitos estão pensando agora, Senhor, nos seus pecados. Que o Senhor os ajude a ter um coração único, um coração dobrado somente ao Senhor. Senhor, não são os grandes ídolos que nós tememos, mas aqueles que fazem parte da nossa vida, Senhor. Que tentamos dividir com o Senhor, que tentamos alimentá-los, que tentamos cultivá-los e estar ali para qualquer ocasião que nós acharmos necessário. Senhor, nos livre desse corpo, nos livre do nosso próprio coração, nos livre, Senhor, de nós mesmos, porque na maioria das vezes o nosso próprio nome, o nosso próprio eu, que tem sido, Senhor, um Deus falso em nossas vidas. Olhamos para a Tua Palavra e a Tua Palavra diz enfaticamente, imperativamente, não tenha outros deuses. E muitos de nós temos. Todos temos. Nós queremos, Pai, que Cristo habite ricamente em nós. Nos ajude, nos dá força para vencer, nos dá força para perdoar, nos dá força para sermos perdoados, nos dá força, Senhor, para abandonar os nossos pecados, nos dá força, Senhor, para confessar os nossos pecados e pedir ajuda, Pai. Nos dá força. Que nós possamos olhar para toda a Tua Palavra com esse versículo em nossa mente. Não podemos dividir a honra, a Sua glória, o trono que é só Teu. Não podemos tentar, Senhor, dividir com outro. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Pedindo a Deus que abençoe o nosso domingo. Eu queria pedir para o Lior fazer essa oração. Você ora, Lior? Então tá bom. Sim, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja aqui espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos somente aos avisos. Temos algum visitante hoje? Eu creio que não, né? Eu não vi nenhum aqui. Todos são de casa.
Meus irmãos, quarta-feira, 8 horas, temos o nosso culto de oração. Se você pode participar, venha estar conosco em oração, não deixe de participar. Também, eu acho que faltou uma comunicação nesse domingo, Alguns vieram me perguntar, vai ter almoço, não vai ter almoço, Começamos a partir de fevereiro. Então, no segundo domingo do mês, estaremos retornando os nossos almoços. Meus irmãos, outra informação bem importante. Continue orando, Nós precisamos orar, muito pela escolha, eleição de novos presbíteros que teremos esse ano. Ainda o conselho não se decidiu sobre a data que isso deve acontecer, mas desde já nós precisamos orar. Nós precisamos que o Senhor, através da sua igreja, nos coloque aqui no conselho dessa igreja mais 2 homens de oração, homens que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Então nós precisamos orar, que nós possamos encontrar graça e misericórdia da parte do Senhor, que nós consigamos eleger mais 2 presbíteros durante esse ano. Temos mais algum aviso? Tiago. Amém. Então tá, meus irmãos. Sábado, se você tem essa disponibilidade, de manhã ainda vai ser posto o horário. Nós teremos um mutirão aqui para limpar o berçário, aqui para o nosso berçário começar a se reunir novamente aqui na EBD. Tá? Então, se você pode, se você tem esse tempo livre, vem ajudar. Será de manhã e uma equipe à tarde para limpar os vidros. Então, venha